Eu queria que você dissesse por mim. Mais um aumento da Petrobras aí. Vai subir mais. Vai, Jace. Mais um aumento, Jace. Já subiu aí no posto, Jace? Oi, Erli, mais uma vez bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente entra a sexta-feira feliz, né? Diz, terminou a semana, a gente vai descansar, porém, quando a gente abre o noticiário, já começam as informações dos sites de internet. Foi anunciado sim nesta quinta-feira um novo anúncio no reajuste do preço dos combustíveis. Por exemplo, o diesel vai aumentar 10 centavos e a gasolina 5 centavos. Pois é, esse aumento, bota aqui, Flávio, mostra pra gente. Foi anunciado pela Petrobras, esse de 10 centavos e dos 5 centavos. Esses reajustes são, nas refinarias que vão passar a ter, por exemplo, o litro do diesel vai custar R$ 2,76 e o da gasolina R$ 2,64. Lembrando que esse é o 6º aumento do diesel este ano e o 7º da gasolina. Vamos conversar aqui com o pessoal, depois a gente vai informar a pesquisa do Procon aqui da capital. Primeiro, deixa eu mostrar, né? Já mostrei R$ 5,19, o que indica que ainda não chegou nas bombas esse aumento. Inclusive, eu conversava em off com o gerente desse posto de combustíveis que fica aqui no bairro do Geisel, que dizia o seguinte: Jaceline, hoje não há previsão de aumento nas bombas, mas a gente está aguardando. Como diz aí no interior, estamos aguardando cartas. Chega para cá para eu tentar falar com um consumidor que já está ali abastecendo. Será, Erli, que ele está abastecendo já, aproveitando para não pegar o aumento? Vem para cá. Aqui é gás, né? Aqui é gás, aqui não é a gasolina, não, mas o preço do gás a gente sabe que tem aumentado bastante e a gente vai conversar com o consumidor primeiro do gás. Enquanto chega alguém aqui na gasolina, boa tarde, nós estamos ao vivo, como é teu nome? Giovanni. Giovanni, ainda está dando para economizar com o gás, a gente está aqui fazendo a matéria no aumento do preço da gasolina e do diesel, mas e o gás está dando para economizar ainda ou também está abusivo os aumentos? Por enquanto, né? A gente sabe mais que o preço vai aumentar mês que vem, aí vai ficar mais caro do que o etanol. A gente vai ser obrigado a tirar para ficar rodando no etanol, porque tá complicado as coisas, tá complicado. Quer dizer, o motorista, você, por exemplo, já fez uma adaptação para o gás, para ficar mais barato e agora vai ter que retirar porque tá tudo do mesmo jeito? Isso foi um investimento de quase R$ 3.000 e agora vai ter que tirar por causa desse governo aí, né? Tá complicado as coisas, não? Obrigada, viu, querido? Boa viagem. Vamos conversar agora com quem tá abastecendo com gasolina, né? Já tem um consumidor ali, a gente vai tentar conversar com ele. Importante, né, Erli, avisar a população dos aumentos. Infelizmente, são notícias não muito boas. Boa tarde, nós estamos ao vivo. Como é seu nome? Manuel. Manuel, a gasolina vai aumentar mais uma vez? A partir de hoje já. O senhor já tá ligado, já veio abastecer, que é para aproveitar ainda o preço mais baixo. Não é meu carro não é do amigo meu, mas não abastecei não, entendeu? Agora já a partir de hoje foi 5 centavos na conta. Você tá atualizado, realmente, 5 centavos, viu, na Petrobras. Você tá atualizado, graças a Deus. Me conta aí, como é que fica o motorista, como é que fica o consumidor final quando começam esses aumentos? A maioria dos consumidores tá achando bom, né? Que tudo é para ele, né? Não é isso? É. Então, na parte dessa aí, quem é cliente fica batendo a Deus, Nossa Senhora, para arrumar o dele, para colocar a gasolina no carro dele. E aquele que não tem, vai pedir a Deus para arrumar, para colocar. Difícil a situação, Tá né? difícil a situação. Agora vamos ver o que é que o presidente pode fazer com a gente. Ele, o governador, para a gente fazer alguma coisa boa, para que a gente fique mais feliz, né? Que assim a gente não vai para frente nunca, não. Obrigada, viu? Deixa eu tentar conversar. Deixa eu tentar conversar com esse motorista que está chegando agora para abastecer. A gente vai chegar pertinho dele aqui, tentar conversar com ele para ver se ele está também atualizado. Boa tarde, nós estamos ao vivo. Como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo, e aí, hein? Mais um aumento. Como é que fica o cidadão? O cidadão fica sem saber o que fazer, né? Combustível sempre aumentando. Mas vamos ver o que as autoridades vão fazer aí para frente, né? Você tem uma média de quanto você gasta por semana de combustível? Mais de 100. Mais de 100 reais? Mais de 100 reais. E agora vai passar a ficar bem mais caro do que 100. Com certeza, bem mais caro. Vai ter que dar uma dona de casa ali, vamos conversar com ela. Como é teu nome? Marcele. Ô Marcele, vai ter que dar uma diminuída no caldo do feijão em casa? Rapaz, vai ser o jeito.
Porque ou diminui, a gente tem que andar de ônibus, que não pode, né? Andar de ônibus nesse período do Covid, de jeito nenhum. Não tem como diminuir, de jeito nenhum. Aperta de um lado, mas tem que apertar de outro lado, e de todo jeito. E a dona de casa que lute. E a dona de casa que lute, e muito. É assim mesmo, a dona de casa ou o dono de casa que lute, né? E deixa eu aproveitar, vai mostrando aí, o pessoal abastecendo. Oi, minha filha, não posso apertar na mão por causa da pandemia, viu? É linda, Obrigada. maravilhosa. Obrigada, querida. Um beijo pra você. Pra você também. Olha, Erli, deixa eu te contar. O Procon de João Pessoa já fez uma pesquisa. Inclusive divulgou aqui, ó, que o preço da gasolina tá oscilando aqui na capital. R$ 5,16 no bairro dos Estados, você pode encontrar o preço num posto de combustível. No bairro de Tambaú, a R$ 5,49, tá? A pesquisa consta aí uma comparação de preços de combustíveis realizadas pela Secretaria de Defesa do Consumidor do Procon no dia 14 de abril. Agora, no mais, é aguardar, viu, Erli? Quem puder abastecer, já aproveita, que alguns postos ainda não repassaram esse aumento para o consumidor. Quem puder aproveitar, aproveita. Tchau, querido, um beijo. Quem puder aproveitar, já aproveita. Quem não puder aproveitar, vai ter que abastecer mais caro, viu, Erli? Volto com você. Eita, Jacelina, olha o povo, conversa com o povo, fala com o povo aí, porque o povo tá desse jeito aí, olha aí, ó. A cada dia que passa o negócio tá rochando. Vocês estão notando aí? Eu já perdi as contas de quantos aumentos de combustível já teve esse ano. Eu sei que esse ano já teve janeiro, fevereiro, março, estamos na metade de abril. Em 3 meses e meio, quantos aumentos estiveram em 3 meses? Eu já perdi as contas já. Agora volta aqui com essa imagem aqui que você tá vendo aqui, ó. Você tá vendo quantos aumentos tiveram esse ano. E qual foi o deputado federal, o senador, que brigou por isso aqui? Qual foi? Me diz aí. Você tá vendo algum vereador, pelo menos usar a tribuna para falar sobre isso aqui? Eu tô indo de baixo para cima. Vereador, tá vendo algum? Você tá vendo algum deputado estadual? Tá vendo algum? Deputado federal, tem algum deputado federal falando sobre isso aqui, brigando por isso aqui? Algum senador no Brasil inteiro, vou generalizar, o Brasil inteiro estão falando, tá? Agora, por que isso aí? Porque eles não abastecem carro. Eles têm motorista, eles têm um cartão corporativo que mandam abastecer lá, tá? Eu nunca vi um político chegar no posto e dizer igual você, bota 20 conto aí, bota 30, bota 40 real aí, deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui pra eu colocar. Você já viu algum? Infelizmente não. A Câmara Municipal, por exemplo, de João Pessoa, tá remotamente falando, tá remota, mas procura saber se os vereadores, mesmo sem ir pra Câmara, se eles têm auxílio combustível aqui em João Pessoa. Na sua cidade, procura saber quanto é que custa de auxílio de locamento, sei lá, cada um deve ter um nome aí, nisso aqui. Você já viu essas 4 notinhas sair da mão de um político pro frentista do posto? Não vê, porque tá inverso. Tá inversa, toda, porque o dólar subiu. Eu tenho algumas dúvidas que eu não tenho esse tempo aqui, infelizmente, para tentar perguntar aqui. Porque o gás natural, que é a borra, o gás natural é o bagaço do petróleo, é o preço da gasolina quase. E por que quando sobe a gasolina, sobe o álcool? A gasolina é do petróleo, que é internacional, mas o álcool é plantado aqui de lado. O que tem a ver o álcool que é plantado aqui de lado para o preço subir quando sobe também? Porque daqui a pouco sobe. São dúvidas que a gente tem, ó. A realidade, na verdade, só para eu fechar isso aqui, a realidade, sabe qual é? É que o poder aquisitivo que você tinha há um ano atrás, você não compra a mesma coisa. Se você pegar R$100 o ano passado, o que você comprava com R$100 o ano passado, talvez você não compre com 150 hoje. A realidade é essa. Tá aqui, ó, mais um aumento aí. Eu vou dizer o que aqui? Vereadores, deputados, federais, senadores, se movimente. Se movimente, que o povo tá de olho. Ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. Não esqueça não, meu povo, que o ano que vem tem eleição. Vamos falar de coisa boa agora, saindo da bagaceira.